Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpa pelo nosso atraso, mas tecnologia muitas vezes acaba nos deixando na mão, né? Mas aqui estamos, importantíssimo momento para a gente tratar um pouquinho sobre a educação especial, diversos temas aí que a doutora Landa, a professora Landra, né? Eu estou tão acostumada a essa história de doutora, professora Landa vai estar nos, né, abordando aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Mello Melchert, eu estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do município de Valinhos. Aqui conosco está a Juliana Soares, que também representa o conselho, está como conselheira suplente. Nós duas representamos a vaga da OAB dentro do conselho, e é sempre um prazer imenso estarmos aqui para tratarmos de temas que dizem respeito à pessoa com deficiência. Eu quero agradecer à Rádio Valinhos FM, na pessoa do Ulisses. O Ulisses está sempre parceiro, sempre nos apoiando, fazendo com que a gente possa discutir tantos assuntos importantíssimos, não só da pauta da pessoa com deficiência, como tantos outros que a rádio abre esse espaço para a gente poder divulgar, conversar, conscientizar, e o Ulisses, ele está sempre aí nos apoiando demais. Então, nossa gratidão. Eu vou passar a palavra para a Juliana, para que ela possa fazer a apresentação da Landa, que veio a convite dela. E, Landa, desde já eu agradeço muito. As portas do Conselho Municipal de Valinhos estão abertas. Venha mais vezes para a gente poder discutir esse tema que é tão amplo e que a gente tanto pede pela perspectiva da inclusão dentro da educação, né? Então, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para a Juliana. Obrigada. Boa noite a todos. Landa, estamos muito felizes com a sua participação aqui. Tenho certeza absoluta que você vai aqui nos privilegiar com o seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área na educação especial. A Landa, ela é especializada em síndrome de Down, ela está cursando a neuropsicopedagogia, ela é psicopedagoga. E hoje aqui nós viemos para falar um pouquinho de alguns assuntos, né, Landa, que nós temos vários, né? A gente foca bastante em várias coisas, mas a gente tentou focar aqui sobre o acompanhamento pedagógico especializado, as adaptações curriculares, professores de apoio, planejamento, objetivos e inclusão. A Landa trouxe que ela já tem essa experiência tanto na parte de educação privada, né, na escola privada, quanto na pública. Então, a gente queria ver com você, Landa, fica aberto aqui para você nos esclarecer os pontos principais, o que seria legal para que os pais de crianças especiais possam se apegar nos detalhes mais importantes, e não só isso, mas que os educadores também, que queiram, porque tem muita gente que hoje eu converso, muito professor que está interessado em se especializar mais na educação especial mesmo, né? Se aprofundar o conhecimento. Então, de repente, você pode dar algumas dicas aí. Então, estamos aqui para te ouvir. Então, tá bom. Boa noite a todos. Agradeço demais o convite. Eu acho que sempre é um bom momento a gente passar o que sabe e tirar um pouquinho da angústia dos pais, principalmente início de ano. A gente vê muito pais de crianças com deficiência em busca de vaga, a escola recusando, e tem N situações. Aí, eu faço parte da comissão aqui de Campinas, da OAB, né, como leiga, e conversando com a Juliana, a gente acabou, vamos conversar? Vamos bater um papo. Colocar o meu histórico simples, pouquinho, só para dar uma ilustrada. Eu sempre fui professora de sala de aula de escola regular, particular. Me aposentei na sala de aula, né? Eu trabalhei em 3 grandes escolas de Campinas e sempre tive um aluno com síndrome de Down na sala. Então, de uma maneira ou de outra, eu fui colocada junto com a inclusão, né? Então, hoje, a minha primeira criança com síndrome de Down já é formada em educação física, a Bianca. Ela já trabalha como auxiliar técnico do time da Ponte Preta. Então, assim, tem outras crianças que não são crianças, mas já são adultas, né? Que também já estão no mercado de trabalho.
E concomitante com esse meu trabalho na escola particular, eu fui para o SESD, que é um centro de educação especial, síndrome de Down, e lá eu fiquei por 17 anos. Durante 10 anos eu era pedagoga, e nos últimos 7 eu fui diretora na parte de técnico-pedagógica. Então, eu atuava com outros profissionais, físio, fono, TO, e tinha contato direto com os pais das crianças com Down, de 0 até a idade adulta e terceira idade. O que aconteceu? Com a pandemia, eu acabei saindo de lá e voltei a ser psicopedagoga. Como que eu cheguei na psicopedagogia? Lá atrás, eu era apenas a professora de sala de aula. Porém, como eu sempre tinha uma criança na educação especial, e era uma escola particular, eu fui atrás de me especializar. Então, eu fui fazer a psicopedagogia, não na época para abrir clínica ou atuar como psicopedagoga fora da sala, mas para atuar para as crianças que eu atendia. Né? Porque aí chega naquilo que a gente estava conversando. A criança chega na escola, no primeiro momento, aí uma mãe um dia comentou comigo assim, mas como é que eu sei se ele vai precisar de professor de educação especial, se ele vai precisar de uma adaptação? O que acontece hoje? Crianças da educação infantil dificilmente precisa de uma adaptação curricular, porque o próprio currículo da educação infantil é muito voltado para o concreto. Então, não tem muita abstração. A criança participa na atividade concreta e depois ela vai assimilando. Aí, depois, primeiro, segundo ano, terceiro, se for necessário, entra-se com a psicopedagoga para atuar na alfabetização e na parte de alfabetização matemática, que é uma coisa que muita gente não se fala, mas também é necessário. Né? Então, quando você está, por exemplo, no primeiro ponto, a minha criança precisa de uma pessoa de fora, eu vou precisar custear isso, porque a escola não são todas que trabalham com a educação especial dentro de sala. Então, o que eu vejo? O município tem um professor de educação especial e o Estado tem a sala de recurso. O que diverge no Estado é que, muitas vezes, ele tem um cuidador para levar essa criança ao banheiro, ajudar no lanche ou na alimentação. Não é isso que é necessário. Ele precisa de um mediador. Mas, para isso, eles têm que entrar com uma ação na Justiça de Pequenas Causas, né? Na própria delegacia de Justiça comum também. Justiça comum, solicitando um mediador. O mediador, ele é um professor, ele é formado em pedagogia. Então, ele vai atuar na parte da cognição, porque a criança, não são poucos os que precisam de cuidador para levar ao banheiro, entendeu? Agora, na cognição é necessário. A prefeitura, o Estado, a prefeitura, no caso de Campinas, que eu tenho mais contato, tenho contato com algumas de Valinhos, elas têm já o professor de educação especial que corre as escolas. Dependendo de alguns dias, ficam 2 dias numa escola, 2 dias na outra. A própria direção, quando recebe a matrícula, ela já sabe qual criança que vai estar com ela, qual sala que vai estar e qual é a necessidade. Porque aí a gente vai falar sobre adaptações. Adaptação são 2 tipos que nós falamos. Adaptação de pequeno porte e a de grande porte. A de grande porte é feita pela direção e pela diretoria de ensino. Então, entra na parte mais de logística, você precisa de rampa, você precisa de recursos materiais, isso é a de grande porte. A de pequeno porte, quem faz é o professor da sala. Então, é ele que vai definir se aquela criança precisa de que tipo de adaptação. Quando a gente costuma comentar sobre uma adaptação curricular, primeiro é feito um planejamento da sala. Então, tem um planejamento como todo. O que é que eu vou dar para aquela série? Vamos pensar num segundo ano, vamos dizer. O que é que eu vou trabalhar com aquela série?
Ah, mas naquela série eu tenho X criança, essa tem tal síndrome, essa é paralisia cerebral, ou uma outra síndrome. Então, eu tenho que fazer um PEI, que a gente chama, que é Plano de Educação Individual. Aí vai entrar a adaptação específica para aquela criança. E é um planejamento que não vai ficar no computador, não é para ficar no computador, é para ser impresso, colocado do lado da mesa, na gaveta, alguma coisa em que ela vai manuseando. Nesse PEI que a gente fala, que a gente abrevia, lá tem o que a classe toda vai aprender e o que ele vai aprender, o que é necessário para ele. Um exemplo básico. A classe vai aprender na matemática dezenas, mas ele ainda não sabe unidade. Então, o meu objetivo com aquele menino é trabalhar as unidades. Aí, o que eu falo? Eu vou voltar, eu vou trabalhar a parte do concreto com ele. Ele tem que assimilar, ele tem que reconhecer, para depois eu conseguir passar para a dezena. Não adianta eu trabalhar só a dezena e ele não pegou o antes. Né? Eu, particularmente, as crianças que eu atendo hoje como psicopedagoga, eu sempre trabalho com jogos, de qualquer maneira, qualquer idade. Os jogos, eu faço uma adaptação com o material da sala. Então, por exemplo, vai se trabalhar dezena, vamos trabalhar um jogo de trilha. Vai se trabalhar unidade, vamos trabalhar dominó. Alguma coisa que ele tenha esse acesso para depois ele sistematizar numa folha. Por exemplo, hoje eu tive um exemplo de uma criança com Down do 6º ano. A escola está trabalhando classificação de sílabas, trissílaba, dissílaba. Então, como é que eu vou trabalhar isso apenas falando? Primeiro, a criança com síndrome de Down, ela apresenta deficiência intelectual. Nessa deficiência intelectual, ela apresenta um déficit de processamento auditivo central. Então, o que acontece com esse déficit? Você fala, porém ela não compreende. Então, muitas vezes a audição é 100%, mas a compreensão ela é um pouco limitada. Como é que eu vou trabalhar isso? Isso não é só criança com Down que tem, tá? Qualquer criança, às vezes de 8, 9 anos, apresenta esse déficit de processamento auditivo central. Como é que eu vou trabalhar? Com a parte visual, que não adianta falar. Ela não vai entender a proposta. Então, por exemplo, quando uma criança fala para você assim, a professora fala, nossa, ele é ótimo em cálculo mental. Você fala com ele, ele sabe direitinho quanto que dá uma conta. Na hora que eu coloco esses dados numa situação problema, ele não faz. Porque a compreensão fechou ali. Ele não consegue perceber quantas contas ele vai precisar fazer, qual a conta que ele vai fazer. Para isso se trabalha a parte visual. Né? Então, assim, é coisa simples. Observar quantas perguntas de interrogação tem nesse enunciado. Vamos pensar numa criança mais velha. Ah, tem 2. Ah, se tem 2, então tem que ter 2 contas. Então, são dicas que você vai dando, aí ela percebe. Primeira conta. Ah, isso mais aquilo. Tá, o mais significa qual conta? O que eu faço com o mais? Tudo isso você vai trabalhando em concreto, em situações concretas. Né? Quando a criança chega no 6º, 5º, 6º ano, entra a fase da abstração. Essa fase é a mais difícil. Por isso que a gente fala, 6º ao 9º é o mais difícil para a criança com Down. Porque ela vai ter que... É muita abstração. Aí volta-se um pouco, trabalha-se a parte do concreto para chegar na sistematização da folha. Porque se ela sabe no concreto, depois para ela passar para a folha é muito mais fácil. Né? Holanda, deixa eu até te interromper um pouquinho, porque na verdade, assim, eu tenho sido muito questionada com essa questão que você falou desde o comecinho aí, que seria a educação infantil, né? Não fundamental. Sim. E eu tenho, como você sabe, né, além de participar aqui do conselho, sou advogada da área, né?
de pessoas com deficiência, e as mães têm me procurado muito nessa questão sobre o que fazer para que a criança tenha um acompanhamento, vamos dizer assim, inicial, que seria antes da primeira série, para ver se ela consegue ter condições de. Porque o que a gente tem visto muito, né, é que são as crianças que elas já entram no primeiro ano sem ter conseguido assimilar absolutamente nada no infantil, né? E às vezes tem criança que está lá, infantil 1, 2, 3, 4, não conseguiu, infantil 1, 2, não conseguiu. E aí elas chegam na primeira série sem ter essa prévia. E aí você começou a sua fala aí dizendo que, na verdade, o acompanhamento pedagógico psicopedagógico teria que ser na partir do primeiro, segundo ano. E essa parte do começo aí, que ficaria esse vazio? Primeiro passo. Quem tem que fazer a primeira avaliação dessa criança é a professora de sala. Tá? Primeiro, a gente tem que perceber o seguinte, de uma maneira geral, aluno da educação especial é aluno de toda a escola. Não é apenas da professora de educação especial. Porque a gente vê em muitas escolas, eu tenho uma sala e eu tenho uma professora de educação especial. Tá? Vamos pensar aqui em Campinas. Aí a professora de sala fala, mas eu tenho 30 alunos mais um. Falei, não, você tem 31 alunos, independente se esse tem síndrome ou não. Então, por exemplo, recebeu a criança com síndrome de Down. De uma maneira geral, quando você vai pegar uma sala, você faz uma avaliação prévia no início do ano. Você quer saber aquela classe, como é que ela chegou até você? Se determinado assunto foi trabalhado. A criança com síndrome de Down também tem que ser avaliada. Você vai avaliar a hipótese silábica. Síndrome de Down e as outras também, né? Porque, na verdade, a gente fala em síndrome de Down, mas, assim, aqui por conta da sua especialidade, mas é importante que a informação seja mais genérica, até mesmo, porque tem várias crianças com várias questões. E é o que você está falando, cada um é um indivíduo, né? E ele tem que ser avaliado com um plano individualizado. Ele traz uma bagagem que nós chamamos de conhecimento social. Então, eu tenho aquela criança que vem, muda de série, e vem com conhecimento social grande, que a família investiu em casa mesmo, trabalhou em casa, trabalhou na cozinha, trabalhou culinária, trabalhou matemática, pediu para a criança colocar a mesa, colocar os talheres, os pratos, tudo isso você vai trabalhando na alfabetização matemática. Porque eu falo que a cozinha da casa, ela é o laboratório. É claro que você tem que... Eu que eu digo aqui, né? Então, né? Ela tem que ter o acompanhamento do adulto sempre, né, com supervisão. Quando você vai fazer a avaliação, vamos pensar na criança com deficiência, vamos tirar a síndrome de Down. Ela precisa saber. Ela conhece letra? Ela conhece número? Ela está em que fase da hipótese silábica? Ela faz rabiscos ainda? Ela está lá atrás, na fase que a gente chama de garatuja? Ou ela já está com hipótese silábica, conhecendo algumas letras, colocando letras misturadas com números, não tem problema. Mas eu tenho que saber, porque é a partir daí que você vai para frente. Você tem que fazer avaliação. Então, você fez, sei lá, tira um dia da sua semana, vai fazer uma avaliação de matemática. Então eu vou trabalhar com esse número. Sabe jogar o dadinho? Sabe contar quantos pontinhos tem o dado? Sabe andar a sequência? Sabe contar, fazer contagem sequencial, tipo de 1 a 10? Sabe pular amarelinha? Coisas pequenas, simples, que a professora vai começar a registrar. Tá? Aí ela vai passar para a parte a parte emocional, como é que essa criança chega, se essa criança... Porque tem uma coisa muito importante, que a gente acaba não falando, a criança que não tem atenção, não tem aprendizagem. Tá? Então, qualquer criança, tá? Não precisa ter síndrome. A criança que tem, vamos pensar, tem um déficit de atenção, é hiperativo ou não, só o déficit de atenção, ela não vai focar a atenção naquilo que ela precisa aprender. Aquilo vai passar. Então, ela vai pegar o lápis, daqui a pouco caiu a borracha,
Quando ela olhou para o chão, ela já pegou a mochila do amigo. Quando ela foi pegar a mochila, ela já viu o desenho do outro. E aí o foco fugiu. Então, essa também é uma avaliação. Então, a professora vai anotar, a criança está dispersa, a criança ainda não fez um vínculo. Outro dado, não tem vínculo, não tem aprendizagem. Como é que eu Você vou? acha que é importante para as mães, desde o começo, e não só do começo, mas semestralmente ou anualmente, ter esse bate-papo com a professora? Porque assim, eu falo isso, Landa, porque não são todas as crianças especiais que possuem uma equipe multidisciplinar Sim, sim. que respalda Agora, o tratamento, né? Então, elas uma coisa. precisam ter acesso a essa informação. E que jeito que você acha que poderia ser feito? Olha, uma coisa muito importante, muito, que eu falo muito, falava muito quando eu estava na direção, as mães, elas passam tanto tempo necessitando e procurando uma vaga. Quando essa escola abre e dá a vaga, ela fala, ai, meu Deus, consegui a vaga. Só que elas esquecem do papel de mãe. Elas têm que estar presentes na educação das crianças. Ela tem que ir lá começo do ano, ela tem que ir lá meio de ano, final de ano, e se bobear, a cada 2 meses, tem reunião de pais? Estou aí. Ah, mas minha criança não está levando lição de casa. Por que não? Tem que ter lição de casa. Qual é a lição de casa que eu aconselho? A mesma tarefa dada em sala, a mesma. Se aquela escola, a professora, resolveu dar, sei lá, para os menores, vamos pintar a amarelinha, pinta os números lá, de 1 a 9. Ela fez isso na classe, ela tem que levar um igual para casa, que nós chamamos de antecipação. Ou o inverso, faz em casa, depois a escola vai repetir. Para se fazer a antecipação de conteúdo, que também é um dado importantíssimo, essa mãe tem que estar presente, porque ela vai ter que ir na escola, vamos pensar assim, 15, iniciou o ano, a escola fez lá a avaliação, vamos tirar aí fevereiro, passou o carnaval, março. Chega na escola, quero uma reunião com a professora, não é com a coordenadora, nem com a orientadora, é com a professora, é ela que atende o filho. Ela que conhece seu filho, né? Mas que esse é um outro obstáculo que a gente encontra, porque daí só a coordenadora quer conversar com a mãe. Mal deixa a professora falar. Não pode. Não. A professora tem, e ela tem horário para isso também. Né? Ela tem as janelas lá de. Aí o que acontece? Se você for fazer a antecipação do conteúdo, é nesse momento que você vai perguntar para a professora que matéria você vai trabalhar esse mês de março. O que você vai fazer? Vamos pensar na educação infantil primeiro. Eu vou trabalhar formas geométricas. Então tudo bem. Então eu vou trabalhar na minha casa. Formas geométricas. Aonde eu acho formas geométricas em casa? Na sala, na cozinha, no quarto, na TV retangular, num quadro redondo, numa bola. Então, tudo isso a família vai alertando. Aí, quando chegar essa informação na sala de aula, essa criança já está meio caminho para receber a informação da escola. Entendeu? Quando você faz o inverso, a escola deu a matéria, aí a mãe faz em casa como repetição. Eu aconselho a antecipação de conteúdo, ela funciona melhor. Eu, enquanto quando eu trabalhava nesse colégio, o colégio que eu trabalhei era o Parter, no Liceu Show, era uma escola extremamente inclusiva. Eu tinha reuniões, nós fazíamos um trio, a gente falava que era uma junta. Eu era a professora e eu recebia no mesmo momento a equipe que trabalhava com ele, isso no caso da criança que tem acompanhamento, e a mãe. E nós tínhamos um relatório. Esse relatório tinha que bater. Tem que todo mundo falar a mesma língua, né? Exatamente. Tudo bem, a criança, às vezes, na escola, não é o mesmo do que em casa, mas quando você trabalha com cognição, ele vai trabalhar a mesma coisa. A criança vai apresentar aqui, ela vai trazer de casa informações, que a gente chama de conhecimento social. Então, a professora percebe aquela criança que foi trabalhada em casa e a criança que veio crua.
Eu acho muitas que a vezes... agenda é uma forma de você transmitir. Eu falo muito porque, por exemplo, o meu filho é uma criança, ele fala muito, mas ele não me conta as coisas. Sim. Então, por exemplo, o aniversário dele no final de semana, eu imprimi as fotos e levei. A escola fez uma roda de conversa e ele mostrou as fotos do aniversário e contou sobre a festa. Exatamente. É Por uma quê? forma de ele interagir. Você criou uma adaptação para a parte de leitura. Porque a leitura da criança, nessa idade do pequeno, é Lucas, né? Do Lucas, né? Na idade do Lucas, eles não leem a palavra, eles leem a ação, A imagem, sim. a imagem. Então, quando ele mostra uma fotografia, ele está vendo, olha, aqui eu estou apagando a vela, aqui Isso. eu dou parabéns, aqui eu abri o presente. Então, você fez uma sequência de ideias para que ele consiga se expressar, É né? isso. Eu me E lembro que de uma criança há muitos anos, hoje ele está adulto já, e ele, na época, a gente estava conversando e eu não conseguia que ele se expressasse comigo. Se expressou através do desenho. sim. Você dá a folha, acabou. Então, onde você estava? Aí você vai mediando. Aí eu consegui entender que ele estava no parque. O que você estava fazendo no parque? Aí ele mostrou o balanço. Então, você vai conversando e vai buscando essas informações. A comunicação alternativa, né? Exatamente. Tem crianças E que você trabalham... acha E você acha, Landa, que assim, porque eu vejo que tem algumas escolas que elas têm uma apostila, vamos supor, já adaptada para crianças com deficiência. Qual é a sua opinião com relação a isso? Você acha que tem que ter essa apostila adaptada geral ou tem que ter uma adaptação na hora da atividade para aquela criança? Bom, minha primeira grande discussão com escolas, a criança com deficiência tem que ter o material igual o do amiguinho. Sim. Tem que ter. Porque senão isso é exclusão e não inclusão, né? A meu Vai ver. ter livro. A minha Como é humilde que vai opinião. ler o livro? Tá, ele não vai ler, mas vai ser adaptado uma atividade. Vamos pensar aqui, ó. Eu estou com uma folha aqui. Então, eu estou com uma folha que foi feita a adaptação em cima daquele conteúdo. Sim. Aí, fez atividade, a criança vai... tá, agora a gente vai colar no seu livro, vai colar no Isso. seu caderno, naquela página. Trabalho, folha adaptada, trabalho adaptado, de acordo com aquela matéria. Mas o livro vai ficar grosso? Não tem problema. Porque o que acontece? Você, por exemplo, acontece em muitas famílias, mas eu não vou comprar esse material todo porque ele não vai usar. Ele vai usar, só que de uma maneira adaptada, certo? Sim. Agora, se ele não tiver, um exemplo, uma criança de 5º ano, 10 anos, ela só tem a deficiência intelectual, ou seja, ela aprende, ela consegue conversar, ela consegue se expressar, ela aprende um pouco mais devagar. Ela não vai perceber que o amigo está com um livro colorido, todo, e ela não tem nada na mesa dela? Então, a partir daí, o que vai acontecer com essa criança? As Se você frustrações, né? Se você não tinha problema de comportamento, você vai passar a ter, Sim. porque ela vai ficar ansiosa. Ou você vai dar uma folhinha qualquer para ela fazer um desenho que não tem nada a ver com o conteúdo de sala. Exato. Então, a adaptação, ela tem que ser do mesmo material, do mesmo conteúdo. É aquilo que eu te falei. Vai trabalhar a dezena, para ele é unidade. Um outro exemplo, por exemplo, muito comum, é o trabalho de geografia. 2º ano, por exemplo. Vamos trabalhar o caminho, a região urbana, a região da cidade, o caminho que faz da escola à casa. Para a criança com deficiência, tá, onde é a sua casa? X. O que tem perto da sua casa? Tem clube? Tem igreja? Tem mercado? Não é necessidade dessa criança, neste momento, saber qual o traçado da casa dela, da onde ela está, por exemplo. Ela mora em Sousas e vai pegar uma escola no centro da cidade de Campinas. Aí, então, ela tem que pegar uma avenida, pegar outra avenida, chegar até a cidade. Nesse momento, não há necessidade. Ela precisa se saber, ela precisa se deslocar. Então, na minha casa, eu moro em Sousas, tá? Tem clube, tem supermercado, tem cemitério, tem igreja.
tem rua que passa carro para lá e para cá, tem estrada. Então, mas é em cima do conteúdo trabalhado. Por isso, a importância do PEI, que é lá atrás o plano de educação individualizada. Então, voltando ao assunto dos pequenos, se o professor de sala fizer avaliação e perceber, olha, ele está muito defasado, eu não consigo que ele assimile nem o PEI que eu fiz no tempo que eu tenho aqui. Aí eu preciso de um profissional de fora para ajudar. Entendeu? Isso a escola tem que fornecer isso, essa informação, assim que observar isso, então, observar a professora de sala tem esse que ter. caso significativo até no material adaptado. Sim, porque o que acontece? Vamos pensar em março, porque os professores eles têm um período para entregar o planejamento. Então, além do planejamento, ele tem que fazer o planejamento da criança. Nesse planejamento, ele vai colocar os objetivos, que é o principal, ele vai colocar as estratégias, como é que ele vai chegar nesses objetivos, ele vai colocar a meta, ele tem quanto tempo para chegar nesse objetivo? Ele vai fazer... Eu trabalhava muito com objetivos essenciais e complementares, então eu colocava o essencial, que era o que eu queria atingir, e colocava o complementar, ou seja, se a criança ultrapassasse esse essencial, ela entraria no complementar. Então, eu tenho uma margem maior. Aí eu ia para o segundo, hoje eu não sei como é, algumas escolas fazem trimestres, outras fazem bimestre, mas o PEI é esse período. E esse PEI, você entende que ele deva ser disponibilizado para a equipe terapêutica, quando a criança tem equipe terapêutica? Também, porque ela tem que saber o que está sendo trabalhado. Eu atendo um menino que eu tenho... O que será trabalhado, para que as duas falem a mesma coisa. Exatamente. Eu tenho, é disponibilizado para mim o PEI de uma criança. E ali eu vejo, eu vou observando o que eu preciso acelerar e o que eu preciso voltar. Sim. E eu faço reuniões na escola a cada 1 mês e meio, 2. Porque lá é bimestral. Você precisa estar falando a mesma língua, né, Landa? Que é o mais difícil, né? E, por exemplo, você percebe, a criança está dando... Tipo assim, você vai começar a trabalhar, ela pede para beber água. Depois ela pede para ir no banheiro. Depois, claro, você já tem que perceber que você precisa mudar a sua estratégia. Você está ficando sem graça. Sim. Entendeu? Sim, sim. E elas vão mudando mesmo, né? Exatamente. Aí a gente faz uns bolos de laranja, né, Landa? Exatamente. Vai cortando a laranja em 8, né? Filma. Vamos trabalhar a divisão, vamos comprar chocolate, vamos dividir o chocolate, vamos dar para cada um. Por quê? E isso funciona muito com a criança. A parte que você falou de ser visual, eu faço isso com o Lucas, a gente está comentando aqui, porque a Landa segue a página do meu filho no Instagram, sabe disso. E eu faço e depois eu mostro para ele, vamos ver seu vídeo? E aí ele acha muito legal o que ele fez, e ele mostrar para todo mundo o que ele fez. Então, interessante que você faz, né? Hoje eu atendi o Gabriel. Aí, imediatamente eu acabo de fazer a filmagem, eu explico, olha, nós vamos fazer, eu vou filmar, depois você vai ver. Ele acaba de fazer, ele fala, deixa eu ver. Ele mesmo já sabe o momento que parou, e aí ele se vê, e ele fala assim, eu errei. Eu falei, não, você não errou. Porque ele já está numa fase que ele já consegue perceber aonde ele fez. Mas, por exemplo, quando inicia, ele fala assim para mim, hoje foi até interessante. Enquanto você faz isso, eu estava montando o jogo, eu vou beber água, tá? Então, ele já percebeu que a água ele pode beber antes de começar a atividade. Sim, que depois vai interromper. Vai interromper, eu vou sair, eu vou levantar, vou pegar água, vai atrapalhar. Então, uma vez só, que eu falei, não, agora bebe água antes e quando acabar. É 50 minutos, é tão rápido. Porque com criança pequena, não, até os mais velhos, você não consegue mais que 50 minutos, porque é 1 a 1. Porque na sala de aula, você está a professora e mais todos os outros alunos. Quando eu estou no atendimento psicopedagógico, é 50, e olha, você ainda puxa. Muitas vezes 45 está espanando.
entendeu? E você acha, Landa, que, por exemplo, as escolas deveriam, para efeito de concentração, porque isso acontece com várias crianças, até mesmo sem síndrome mesmo, a falta de atenção. Você acha que a utilização de alguns recursos, além da adaptação, como, por exemplo, o plano inclinado, é uma forma de auxiliar nessa concentração? Olha, o plano inclinado, ele é mais indicado, a TO usa muito na parte da coordenação e motora fina, né? A Tá. parte visual, não. O que se trabalha é o visomotor. Então, eu olho aqui, eu olho a lousa, eu olho o caderno, que é o visomotor. Eu olho a folha e eu olho o meu caderno, né? A parte de atenção, o que você vai buscar? Quem está com déficit de atenção, coloca na frente. Não deixa sentado atrás. Se é grupos, são os menores, se é grupo, vamos observar. Quem é que pode ficar com quem? Que criança que está ali que vai se beneficiar da outra? Que muitas vezes uma criança quieta, ela acaba, você puxa uma criança mais agitada, para que esse quietinho consiga se expressar. Sim. E o agitado, ele tem que aprender a ter o tempo dele. E aí a criança quieta vai fazer essa parceria. Se eu colocar uma mesa de várias crianças agitadas, ninguém dali vai trabalhar. Entendeu? Então, qual é o primeiro olhar? É do professor. Não é o professor de educação especial, tá? É o professor da sala. É ele que é o professor ali, que está corpo a corpo com a criança. O professor da sala, numa escola municipal, que é o que eu sei que tem, que é o de educação especial, ele passa pela escola 2 a 3 vezes por semana, tira a criança ou vai do lado, trabalha-se algum conteúdo mais específico. Por exemplo, escola estadual, a criança vai no contraturno. Então, ela Vou está fazer uma aula de reforço, no na aula caso. de estudo. É uma sala que tem a EE, que é o atendimento especializado educacional, tem computadores, então, e tem um professor de educação especial nessa sala. Só que Mas nesse. você não acha que isso vai deixar, no momento que essa parte dificulta o aprendizado da criança, e deixar ela ociosa dentro da sala, no momento que ela deveria estar fazendo com as outras crianças? Mas a Tudo bem professora. de ter o reforço, né? De ter o reforço, mas o problema é não ter, A naquele momento que professora, está sendo aplicada a atividade. a professora de sala, ela tem que determinar se é necessário uma mediadora. Sim. Porque muitas vezes, E muitas crianças não precisam de mediação. isso que eu queria até falar, até a gente, nosso tempo já está meio que acabando É. aqui, mas eu queria só que você falasse assim, qual que é a sua opinião técnica com relação a esse acompanhante, tem várias expressões, a gente uns chama de mediador, facilitador, outros já vi termos até que a gente utiliza no judiciário como acompanhante terapêutico, né? Que é mais utilizado no caso de quem faz o tratamento ABA dos autistas, que tem um acompanhante terapêutico, que é um psicólogo, na verdade, que Que acompanha a vai. criança em sala de aula para que ela consiga ter facilidades, né, para É. administrar as situações. Mas nisso não é pedagógico, isso é É psicológico, né? a parte emocional, né? Nós estamos falando da parte pedagógica, da cognição. O que é uma linha bem tênue, porque o professor de educação especial, vamos pensar no mediador, o termo que a gente usa, ele vai mediar a aprendizagem. Se ele vai mediar, tem que ter alguém que ele está mediando, que é o professor de sala. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Que essa criança não adquira o vínculo tão forte com o mediador e esqueça o da sala. Não, e que não use de muleta, né? Porque sabe que eu era super assim, nossa, cada criança com deficiência tinha que ter uma pessoa para ela, antes de eu ter filho na escola. E aí Sim. a diretora de uma escola me falou isso, né? E depois eu fiquei pensando, ela falou assim, não necessariamente a criança vai precisar Sim. de um apoio, porque muitas vezes você pode prejudicar a criança, porque ela vai pegar aquele adulto Ela vai de ficar. uma muleta, né? O que você vai primeiro, você tem que conversar com a classe toda, explicar o motivo daquela pessoa
estar do lado de determinado aluno. Porque senão os outros, mas por que ele pode e eu não posso? Exato. Existe todo esse Exato. processo. Aí o processo maior, que é a professora de sala tem que estar próxima dessa criança também, porque não pode, por exemplo, nossa, hoje eu estou com um mediador, eu esqueço aquela criança e coloco para os outros. Não, isso não pode. Não. Porque a criança... Quem manda, eu costumo falar isso para as mães, sabe, Landa? Eu falo, gente, tá, se a criança de fato necessitar de um acompanhante, de um mediador na sala, ela vai ser, se houver essa necessidade, vai ter que ter. Ok, mas quem coordena as atividades da sala é a professora, né? Ela é a titular da sala. Então, esse mediador, ele vai auxiliar para que a criança assimile a matéria de uma forma um pouco mais lúdica, de repente até retirando a criança daquele ambiente e colocando em outro, porém, desde que é autorizado pela professora, porque a professora é que está na condução da classe, né? Eu, particularmente, não aconselho a retirada da criança, porque aí a criança começa a ter ela começa a ficar, sabe, ela tem uma presença de espírito muito forte. Ela começa a ter alguns comportamentos que fazem ela sair da sala. Entendi. E aí, aquele trabalho de ficar em sala e prestar atenção, tudo bem, vamos pensar, final do período, final da atividade, você pode sair 10 minutos, 5 minutos antes. Sim, casos e casos, né? Caso, de repente, para controlar a criança que está tendo uma crise muito séria, um autista que está tendo uma crise, você controla e volta para o ambiente. Então, aí você consegue. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem conversado com a professora da sala. Legal. É ela que é a professora titular, é ela que vai definir. Não, essa criança precisa... Eu tenho um caso de uma criança, ela não é minha, ela é de uma amiga minha, e ela está no 6º ano. Ela é autista. Esse ano, ela não precisa de adaptação. Olha que legal. A única coisa que está sendo adaptada para ela é matemática. Aí o pai consegue trabalhar a adaptação com ela. E ela é tão engraçado que ela passa pela mediadora do ano passado e fala: olha, eu não preciso mais de você. Olha o ganho. E ela está acompanhando direto, com os amigos, tem grupinhos da dança, tem grupos do balé, tem grupos da catequese. Então, ou seja, porque também não é só, tem um detalhe, gente, o aspecto social é muito importante. Por exemplo, uma coisa rapidinha por causa do horário. Essa criança, meu filho não é convidado para aniversário, meu filho não é convidado para determinada festinha. Tá, mas você convida os outros amigos para sua casa? É via de dupla, entendeu? Pega um amiguinho, hoje nós vamos no Mac. Que amigo você quer levar? Esse. Convida. Hoje a gente vai tomar um sorvete. Que amigo você quer levar? Hoje a gente vai almoçar. Vamos chamar um amigo para almoçar. É claro que você tem que ter tudo programado. Você vai fazer isso no meio da semana, com a mãe trabalhando, com horário de trabalho, com um monte de coisa. Mas, assim, vamos fazer a via de mão dupla. Porque se incluir, você convida, né? Incluir, né? Isso é a inclusão. Exatamente, dos dois lados. Exato. Landa, mas olha, esse papo aqui iria longe, né? A gente tem muita coisa ainda. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma parte 2, 3, 4, 5. Hoje nós falamos do educação infantil, mais ou menos. A gente marca um dia para o Fundamental 1 e depois Fundamental 2. Até chegar na universidade. Até chegar na universidade, porque eu tenho casos de adultos com Down na universidade, com deficiência. E é tão gostoso, eu falo como mãe, né, também, da gente ouvir isso, dá aquele calorzinho no coração, sabe? Você fala, eles podem tudo, sim. A gente tem que só ter uns anjos na vida da gente que vai aparecendo, como a tia Landa, assim, por exemplo, né? E outros tantos, né? Que, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada, estou rodeada de gente do bem. E que para que a gente consiga ter essas pessoas, esses suportes, e transmitir essas informações. Porque, como a gente estava dizendo lá atrás, né, Landa? Nem todo mundo tem uma equipe terapêutica, nem toda criança consegue ter esse acesso todo. Então, a informação que você está prestando aqui é muito valiosa, porque qualquer mãe
pode ir conversar na escola, pode pedir o PEI, né? Tentar fazer essas atividades de uma forma antes, olha, o que você vai trabalhar na escola? Sim. Deixa eu trabalhar em casa. Isso qualquer série, né? Exatamente. Da série que a criança estiver. Uma criança na feira, tá varejando, vamos trabalhar cores de frutas. Quais são as cores? Ah, vermelha, vai ser vermelho. Vamos na feira, vamos ver o que tem de fruta vermelha. Isso tudo é uma antecipação que se trabalha na educação infantil, que é a fase mais gostosa, né? Depois, aos poucos, a gente vai crescendo e vai buscando novas informações dos mais velhos. Isso é assim, é fantástico. Eu acho que eu não sei quanto tempo nós temos aqui. Ulisses, você consegue me falar quanto tempo nós temos ainda? Mas eu quero já, de antemão aqui, te agradecer imensamente. Foi muito, muito bom aqui. Ele falou 5 minutinhos. Eu queria ver aqui, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, se alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar, estão te parabenizando aqui. Vamos ver se a gente tem uma dúvida aqui, da Cristiane Sartori. Então, se a criança está acompanhando a proposta da sala, neste momento não precisa de um mediador? Não, não precisa. É a professora de sala que vai determinar se ela precisa de uma ajuda. É isso, legal. Nós temos uma outra que é a Suzana Chagas, que ela é professora também, e ela diz o seguinte: a parceria entre família e o trabalho da escola é essencial para a criança, que é o que você disse também. Cada particularidade precisa de um entendimento e de um acolhimento. Acho que nós travamos. Acho que a Alanda agora travou nesse finalzinho, o sinal dela está ruim. Mas eu deixo aqui, gente, nós colocamos aqui no chat do YouTube o e-mail do Conselho Municipal, tá? Eu vou repetir aqui para vocês, cmdpd@valinhos.sp.gov.br. Então, caso alguém precise, queira mandar questionamentos para que a Alanda possa responder posteriormente, fica aqui o e-mail. Né? Voltou, Alanda? Voltou. Tá voltando? Estou falando aqui para o pessoal que nós deixamos um e-mail aqui do Conselho Municipal, né, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, cmdpd@valinhos.sp.gov.br. Caso alguém tenha alguma dúvida que queira tirar, eles mandam para a gente e a gente submete para você, se você puder responder. E eu tenho também uma página no Instagram, que é Landamelo B, que é uma página de psicopedagogia, onde eu coloco as atividades que eu faço, alguns temas, e o link pelo WhatsApp vai direto para mim. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu respondo. Landamelo B. Não, tá. B de Bruno. B de Bruno. B de bola. Tá. Landamelo B. É a sua página no Insta, né? Isso. Eu estou colocando até no chat aqui também, e que fica mais fácil para o pessoal te achar também. Exatamente. É só clicar ali no linkzinho do Instagram, ele vem direto a pergunta para mim. Tá bom? Ótimo. Landa, agradeço imensamente. Obrigada, Juliana. Muito obrigada por tudo. Espero que a gente possa ter outras conversas e passar mais informação para as pessoas. Com certeza. Vamos trabalhar aí para a gente falar sobre a Fundamental 1, a ida para o primeiro ano. Beleza, maravilha.